Médicos diagnosticaram Andréas com sintomas típicos de quem usou drogas em excesso. Perguntaram quem era ele, né? E ele falou, não queiram saber quem sou eu. Banco Central diminui a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. 14 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo dados do IBGE. 2 delegados federais são assassinados em Florianópolis. Proposta que prevê eleições diretas é aprovada em comissão no Senado. Grupo de Joesley Batista fecha maior acordo de leniência do mundo. A multa passa dos 10 bilhões de reais. Torquato Jardim assume Ministério da Justiça. Ministro disse que decidirá sobre comando da Polícia Federal em 2 ou 3 meses. Exclusivo, deputada federal Josi Araújo é investigada por ameaça e lesão corporal. A deputada é suspeita de ser mandante de uma tortura em um contador da Amapá que teria emprestado R$30 mil à campanha dela em 2014. Restos mortais de Garrincha somem de cemitério no Rio. Goleiro do Figueirense decide largar o time no meio do jogo e vai embora de táxi. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Andréas Richthofen, o irmão de Suzane, está internado no hospital psiquiátrico em São Paulo. O rapaz foi diagnosticado com sintomas típicos de quem abusou de drogas. 3 assaltantes invadiram uma casa em São Paulo e agrediram uma senhora de 86 anos com um soco na boca. Pacientes de uma unidade de saúde ficaram no meio do fogo cruzado no Rio de Janeiro. Policiais que socorriam um traficante trocaram tiros com criminosos que chegaram de carro atirando. 2 ladrões foram presos em flagrante depois de tentar assaltar o apartamento de um casal de chineses em São Paulo. Uma moradora ajudou a dupla a entrar no prédio. 2 delegados da Polícia Federal foram assassinados durante uma briga em Florianópolis. Um deles participou das investigações sobre a morte do ministro Teori Zavascki. Exclusivo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigue a deputada Josi Araújo, do partido Podemos, por ameaça e lesão corporal. A deputada é suspeita de mandar torturar um contador. A reportagem é de Daniel Adjuto. A JIF, dona da JBS, fechou um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, uma espécie de delação premiada feita por empresas. A multa pelas irregularidades cometidas passa dos 10 bilhões de reais. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja em instantes, ministro Edson Fachin nega adiar depoimento de Michel Temer para depois de perícia. Imagem impressionante mostra o momento em que tubulação de água explode na capital da Ucrânia. A gente volta já já. O novo ministro da Justiça tomou posse hoje. Torquato Jardim disse que não haverá interferência na Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou que o presidente Michel Temer responda às perguntas da Polícia Federal sobre a conversa com Joesley Batista apenas depois que a perícia na gravação for concluída. Fachin também informou que o Temer tem o direito de não responder às perguntas. Um grande ataque suicida matou pelo menos 90 pessoas no bairro onde ficam as embaixadas em Cabul, que é a capital do Afeganistão. O número de feridos passa de 400. Navios de guerra da Rússia que estão no mar Mediterrâneo atacaram territórios do Estado Islâmico na Síria. Veja daqui a pouco. Depois de falha durante o jogo, o goleiro sai do time e vai embora de táxi. Restos mortais de um dos maiores craques do futebol brasileiro desaparecem de túmulo. Não perca, é já já. – 14 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE. Por causa da crise, aumentou o número de pessoas que sobrevivem fazendo bicos.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira a redução da taxa básica de juros da economia brasileira para 10,25% ao ano. A queda de 1 ponto percentual corresponde ao 6º corte seguido na Selic. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece eleições diretas para presidente e vice, caso os cargos fiquem vagos nos 3 primeiros anos de mandato. E vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Qual é a chance de ser aprovada no Senado essa proposta que estabelece eleições diretas? Obrigada, Kennedy. Os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz e José Roberto Arruda, saíram hoje da cadeia. Eles foram presos no dia 23 de maio na operação da Polícia Federal que investiga o superfaturamento de 900 milhões de reais nas obras do estádio Mané Garrincha. Também foram libertados o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, Fernando Queiroz, da Via Engenharia, e os ex-presidentes das estatais Nova Cap, Nilson Martorelli, e Terracap, Marusca Lima de Souza. Um alimento que ajuda na digestão e no funcionamento do intestino. E ainda melhora a imunidade e até o humor. A repórter Flávia Travassos mostra o que são os chamados probióticos e por que estão na moda. E no Dia Mundial Sem Tabaco, um dado preocupante que o país gasta para cuidar dos males causados pelo cigarro é muito mais do que arrecada com a indústria do fumo. O saldo negativo chega a 44 bilhões de reais por ano, segundo o Ministério da Saúde. Isso sem falar no sofrimento dos doentes. Muitos deles nem têm o vício. São chamados fumantes passivos. A magia dos personagens infantis da Disney completa 20 anos no Brasil, Joseval. E o novo espetáculo estreou há pouco em São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.